Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Ciências para o 6º ano do Ensino Fundamental da Rede Estadual de Educação de Goiás. Lembrando que esse é o projeto SEDUC em Ação, que tem programas diários com aulas para o ensino fundamental dos anos finais. Eu sou o professor Yuri e nossas aulas têm acessibilidade em Libras com o intérprete Cleiton. E o nosso tema de hoje é níveis de organização dos seres vivos, tema importante no estudo dos seres vivos e na interpretação da realidade. Para começarmos a discussão sobre essa temática, é importante lembrarmos que o estudo dos seres vivos é uma característica humana e, portanto, um fenômeno humano. E entender esse estudo, portanto, necessita tratá-lo tal como ele é, ou seja, um estudo humano da realidade. Para isso, vamos lembrar de algumas características que os seres vivos apresentam em comum. Consideremos, por exemplo, um lobo-guará, que é um representante importante da nossa fauna. Esse lobo-guará, assim como outros seres vivos, apresentam alguns fenômenos que os caracterizam como tal. Por exemplo, o lobo-guará possui uma organização própria, ou seja, sua quantidade de patas, o seu revestimento corporal, todo o seu arranjo, todas as suas estruturas é um aspecto que o caracteriza. Por outro lado, essas estruturas se relacionam com o meio, de forma que acontece também uma equilibração entre o meio interno do lobo-guará e o meio externo do lobo-guará. E além dessa equilibração, existem mecanismos vinculados, por exemplo, à transmissão da capacidade de ser vivo, à transmissão da informação biológica, que seria uma outra característica essencial. Além disso, é possível destacar também a variação e a interação entre os seres vivos. Ou seja, esse lobo-guará, como representante de ser vivo, interage com o meio e com os outros seres vivos. E essa interação, além como os outros fenômenos também, nem sempre são iguais, de modo que vão se constituindo junto com a espécie. Professor, mas como isso se relaciona com o estudo dos níveis de organização dos seres vivos? Essa pergunta é muito importante. Veja, os seres vivos se apresentam de várias maneiras na natureza, e a forma de aprender essa investigação, esse fenômeno da natureza, vai depender do nível que a gente escolhe. Vejam só, nessa imagem nós temos alguns níveis de organização que podem indicar formas de apreensão da realidade. O lobo-guará individualmente é representado ou é classificado como um organismo, interagindo com outros da sua espécie, por exemplo, ou seja, o conjunto de indivíduos interagindo entre si da mesma espécie, eu considero como uma população. O conjunto de populações de espécies diferentes interagindo entre si, eu considero como uma comunidade, que por sua vez, várias comunidades interagindo entre si e com o meio constituirão os ecossistemas, que por sua vez constituirão a biosfera e mais ou menos nessa lógica. Um aspecto importante para a gente entender é que o lobo-guará, além de ser um organismo e constituir outros níveis de organização, ele também, internamente, é composto por outros níveis de organização interagindo entre si. Ou seja, seus sistemas, órgãos, tecidos, células, até pensar nas mais variadas moléculas que constituem esses seres vivos. Um aspecto importante e fundamental nessa discussão sobre os níveis de organização dos seres vivos é que não se trata de somar esses níveis de organização. Não é que a população é os organismos somados. Na verdade, cada nível de organização tem uma propriedade nova, uma propriedade emergente que surge a partir dessa interação. Ou seja, é um nível com características próprias. Portanto, a população não é a soma de organismos e um organismo não é a soma de sistemas. Esse ponto é muito importante. Agora, vejamos uma pergunta que a gente pode fazer no estudo dos níveis de organização dos seres vivos. Se a organização varia, como os outros fenômenos dos seres vivos variam em cada nível de organização?
Essa pergunta é muito importante. Veremos que em cada um dos mais variados níveis de organização, aquelas características básicas e nucleares que dissemos que os seres vivos compartilham entre si vão se manifestar também. Portanto, nas populações, nas comunidades, ecossistemas e etc., eu percebo movimentos de equilibração, transmissão, variação e interação entre os mais diferentes níveis de organização. Entretanto, esses fenômenos acontecendo na natureza podem ser estudados pela nossa espécie. E eu trago mais uma pergunta. Como investigar, então, a organização dos seres vivos? Por ser um fenômeno humano, é um fenômeno que se transforma ao longo do tempo e terão os mesmos determinantes que determinam a nossa espécie. Portanto, para responder essa pergunta, dependerá do recorte histórico em que ela é respondida. E, além disso, algumas dimensões são importantes nessa resposta. Por exemplo, as práticas de investigação envolvidas, a visão de natureza, o contexto sociohistórico e as formulações teóricas que são construídas a partir da interação entre essas dimensões. Nós vamos discutir alguns desses aspectos e ver como eles estão presentes na investigação sobre a organização dos seres vivos. Não vai embora não, olha só. Vamos pensar primeiro no contexto sociohistórico. É importante lembrar que os conhecimentos sobre a organização dos seres vivos, como sobre qualquer outro aspecto da realidade, vão refletir o contexto em que são construídos. Diferente dos outros animais, a nossa espécie não só se adapta à natureza, mas adapta a natureza a si por meio de um processo chamado de trabalho. E a forma como nós produzimos a nossa existência, nós podemos considerar como modo de produção. Ao longo dos diferentes modos de produção, seja feudalista, capitalista, escravista e etc., nós teremos formas diferentes de produzir conhecimentos sobre a realidade. Mas um aspecto importante que se mostra nos diferentes modos de produção é a relação com a propriedade privada, de modo que a produção de conhecimentos sobre a organização dos seres vivos não se dá descolada dessa relação. Portanto, a gente pode perguntar o seguinte, por que a experiência humana estuda as estruturas dos seres vivos? A favor de quem e de contra quem o estudo sobre a organização dos seres vivos acontece? Quais estruturas seriam investigadas? Por que essas estruturas seriam estudadas? Ou ainda, qual é o efeito na sociedade do estudo dessas estruturas? Pensar sobre isso garante uma compreensão mais ampla sobre o tema organização. E a partir desse contexto, uma visão de natureza é também constituída. E nós veremos que no estudo dessa visão de natureza, como a gente apreende a vida, vão existir duas grandes visões muito presentes. A primeira é a natureza mecânica. Eu entendo essa natureza do ponto de vista mecânico. Nessa lógica, a vida ou a natureza vai ser interpretada como várias estruturas interagindo entre si, como se fosse uma máquina, como se fossem mecanismos, engrenagens interagindo entre si, como se eu tivesse aspectos físicos e químicos como suficientes para explicar a maior parte dos fenômenos dos seres vivos. Isso vai se materializar principalmente na apreensão das moléculas, das células, dos tecidos, órgãos, sistemas e organismos. E estudando esses níveis de organização, eu consigo responder dois grandes grupos de perguntas. Perguntas do tipo o que e perguntas do tipo como. Ou seja, eu quero ver quais são aquelas estruturas e como elas funcionam. Perceba que, por um outro lado, existe uma compreensão de natureza histórica. Mas, professor, o que seria essa natureza histórica? É aquela natureza que, em vez de ser interpretada por seus mecanismos, será interpretada por suas variações e interações no tempo e no espaço, que vai se manifestar no estudo das populações, comunidades e ecossistemas, e permite a gente responder, por exemplo, as perguntas do tipo por quê? Entende a diferença entre esses dois grandes mundos? A partir dessa compreensão, de um contexto, de uma visão de mundo, diferentes técnicas e modalidades e práticas de investigação serão mobilizadas.
E, nesse estudo, a gente percebe dois grandes grupos de práticas. As práticas experimentalistas e as práticas naturalistas. Vejamos o que elas têm em comum. As práticas experimentais, elas vão utilizar a natureza, vão isolar variáveis, vão levar para laboratório, eu vou ter pipetas, eu vou ter microscópios participando disso, eu quero isolar algumas propriedades dos seres vivos. As práticas naturalistas, por sua vez, vinculadas com o mundo histórico, vão ter as investigações em campo, as expedições, as coletas de exemplares da natureza e seus estudos. Por isso, eu tenho outros tipos de conhecimento que serão construídos a partir, portanto, de um grupo de práticas e um grupo de organização, de outro grupo de práticas e outro grupo de organização. É mais ou menos nesse processo. Por fim, um aspecto importante para estudarmos é a relação com as formulações teóricas. Professor, como assim formulações teóricas? Estudar a organização dentro da biologia sustentará uma área muito importante dentro da biologia, que é a teoria celular. Portanto, os mais variados conhecimentos sobre a organização dos seres vivos, sintetizados na anatomia, que são os estudos dos órgãos e dos sistemas, na histologia e nas próprias células, serão materializados, ou o estudo das estruturas serão materializados num grande arranjo teórico, que é a teoria celular. E perceba que o tema organização é um tema nuclear não só para a teoria celular, mas também nuclear na interpretação dos seres vivos. Veja só, eu consigo perceber que a organização, além de explicar as estruturas que os seres vivos apresentam, permitem explicar também outras dimensões dos seres vivos. Portanto, compreendendo a organização ou as estruturas dos seres vivos, eu consigo compreender como elas se relacionam, por exemplo, com o processo de equilibração. Quais estruturas estão relacionadas com essa equilibração? Quais mecanismos estão relacionados? Além disso, de pensar a equilibração, é possível pensar também na relação com a transmissão. Quais estruturas são transmitidas? Como se dá esse processo de transmissão? Ou ainda, com a variação, como essas estruturas biológicas variaram ao longo da história da espécie, ou como elas variam comparando as espécies entre si. Ainda, pensando a interação, como último tema da discussão de hoje, como as estruturas que os seres vivos apresentam permitem a interação entre eles. Portanto, a organização é um tema central na compreensão dos seres vivos e na compreensão da própria biologia como área do conhecimento. Um aspecto importante dessa discussão, e que nós vamos continuar nas próximas aulas de ciências, é estudar uma estrutura específica, que são as células. Veremos qual é o papel da célula para os seres vivos e o papel da célula na própria biologia. Ficou curioso? Não perde a próxima aula. Pois, após o intervalo, teremos a aula de Geografia com o professor Emerson, para você que é estudante do 6º ano do ensino fundamental. Até a próxima aula e um forte abraço!